Declaro abertos os presentes trabalhos dessa Comissão Especial de Inquérito, nesta reunião extraordinária desta sexta-feira, onde deliberamos, a realização dessa reunião, desses trabalhos, para poder dar ainda mais publicidade à população sobre os trabalhos dessa Comissão Especial de Inquérito, sobre aquilo que tem sido feito por esta Câmara Municipal da Serra em relação à política de saneamento do município. Como todos sabem, esta Câmara tomou a iniciativa, dentro dessa CPI, de contratar um laboratório especializado, acreditado, para proceder com análises da qualidade do esgoto tratado no município da Serra. O esgoto que, sobretudo, só pedir para poder estender o áudio para quem está lá na galeria, para poder facilitar para as pessoas poderem ouvir. Esse esgoto que é devolvido à natureza, em detrimento também desta taxa que vem sendo cobrada no município da Serra em relação à população, que tem reclamado bastante deste valor que nós estamos pagando, e queremos aqui expor para a sociedade, publicizar essas ações que estão sendo feitas por esta Comissão Especial de Inquérito. Já quero aqui, nessa tarde, agradecer a presença dos colegas, do nosso relator, o vereador Marlon Fred, que também tem nos ajudado muito nessa CPI, trabalhado bastante em defesa da cidade, dos direitos ambientais, mas também do consumidor. O vereador Fred tem atuado conosco. A vereadora Elcimara também, ido para campo, trabalhado e atuado para que possamos fazer uma defesa da nossa cidade. Mas também o corpo técnico. Agradecer aqui já a presença do nosso procurador-geral da Câmara, doutor Davi, a presença da nossa diretora, coordenadora de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, a senhora Caimiri, que também tem feito um trabalho excepcional, a equipe de comunicação, a nossa equipe em particular, os nossos gabinetes, tanto o gabinete do vereador Fred, da vereadora Elcimara, também o meu gabinete, que tem sido suporte para as ações que nós estamos fazendo no dia de hoje. Aproveitando a oportunidade, o ensejo, já fiz aqui, saudando os vereadores, o vereador Elcimara, o vereador Marlon, mas quero saudar também o vereador Paulinho do Churrasquinho, que está aqui presente, enfatizar que houve um convite a todas as senhoras e senhores vereadores para estar aqui neste dia, os vereadores que, depois do término dessa Comissão Especial de Inquérito, irão apreciar o relatório que essa comissão vai apresentar. Então, foi feito o convite, alguns vereadores estão em atividade externa, mas muitos confirmaram presença e estar aqui conosco hoje. Queremos também já agradecer a presença da excelentíssima senhora vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção Serra, a doutora Maiara Borges, que se encontra presente aqui nesse egrégio plenário, o doutor Márcio Bezerra, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, que encontra-se aqui presente, o doutor Otávio Henrique dos Santos, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, que também se encontra neste plenário. Além disso, aproveito a oportunidade para agradecer a presença do Fabiano, vice-presidente de Hélio Ferraz, o José Lima, vice-presidente de Costa Dourada, o José de Alfredo, secretário, o tio Chico, presidente do setor Europa, as lideranças do movimento popular que se encontram aqui presentes, o ex-vereador Toninho Silva, que também atuou nesta casa, Antônio Carlos, do Conselho da Saúde da Serra, muito importante a participação do Conselho, das entidades civis, dos movimentos organizados dessa cidade nesta comissão. Queremos dialogar, queremos debater e, ainda mais, publicizar os atos para que toda a população tenha acesso com transparência àquilo que essa CPI tem feito em defesa da população. Quero saudar aqui também o Rony Barbosa, que é sindicalista e morador de Laranjeiras, ou seja, os sindicatos, os movimentos populares, os conselhos presentes nessa comissão. Tem alguém representando a Federação das Associações de Moradores da Serra aqui? Alguém representando? Representando, em nome da federação,
veio como representante, o Jean Cassiano, né, mas ressaltar também a presença da senhora Mara, que foi feito o convite também à presidência. Ela está a caminho? Então, a FAMES representada aqui pelo seu Jean, a FAMES aqui representada pelo seu Jean, que é muito importante a Federação das Associações de Moradores da Serra se fazerem presentes nesta comissão especial de inquérito. Para iniciar os trabalhos, eu queria estender a fala para uma breve apresentação aqui ao nosso relator desta comissão, o senhor vereador Marlon Fred, que fará uso da palavra. Obrigado, vereador Anderson. Primeiro, quero agradecer a presença de todos, né? Dar uma boa tarde aí. Sei que vocês saíram das suas casas porque estão acreditando nesse trabalho que nós estamos aí firme, com meu colega Anderson, com a minha colega Elcimara, e dizer que é uma CPI séria e, se Deus permitir, vamos ter bons resultados no final desse relatório. Quero cumprimentar o meu amigo vereador Paulinho pela presença. E, em nome do seu Zé Lima, vice-presidente de Costa Dourada, eu cumprimento a todos os presentes. Em nome do Jean, eu cumprimento aqui a FAMES. Quero ressaltar que essa CPI do meio ambiente, do saneamento, está trabalhando com foco na nossa cidade, na nossa população e também no nosso meio ambiente. Há um tempo atrás, nós contratamos um laboratório independente para fazer análise e medir a eficiência do tratamento de esgoto. Mas, pessoal, infelizmente, os resultados não são nada animadores. Pois, pasmem, né, quem deveria dar o exemplo está ajudando a poluir mais os nossos córregos, mananciais e a nossa cidade, né? Então, assim, quem é pago para resolver está causando muito mais problema na nossa cidade, que pagamos um imposto, uma taxa absurda e no final, o que nós estamos vendo é isso aí. Além disso, estamos lutando pela suspensão dessa taxa, como eu já falei, estamos lutando junto com o Anderson, com a Elcimara, né, Anderson? E esperamos ter êxito no cancelamento temporário dessa taxa absurda que todos nós pagamos, até que seja definido definido a questão do relatório que vamos fazer agora. Então, até que saia a decisão desse relatório, estamos entrando aí, né, Anderson? Para ver se nós conseguimos cancelar essa taxa de 80% para CPF e 100% CNPJ. Uma taxa que só prejudica a população, enquanto o esgoto não está sendo tratado como deveria. Então, vamos aí na luta, junto com os colegas e também com todas as lideranças aí, para que conseguimos êxito. Eu tenho um compromisso como o Anderson Muniz falou para vocês, eu sou relator, né? Tenho um compromisso de produzir o relatório junto com meus colegas. Tenho atuado em defesa da Serra. Estamos indo aí a campo, como o Anderson Muniz falou com vocês, já visitamos várias EDs, né? E estamos aí na luta para que tenhamos êxito nessa CPI. Nós fomos em... Foi 4 anos? 4 EDs, né? Fomos em 4 EDs de tratamento e com a equipe de fiscalização da prefeitura, no município, as equipes do laboratório, e fizemos o nosso trabalho de fiscalizar junto com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Cláudio Denicoli, foi o Wagner na época, e hoje aqui estamos expondo o nosso trabalho com muita transparência, e repito para vocês, o nosso foco aqui é na população, né? Não só meu, como dos nossos colegas vereadores aqui, que fazem parte da CPI, como também dos vereadores que está aí também junto com a gente nessa luta, né? Porque essa CPI não é só minha, do Anderson, da Elcimara, nem do Galeão, nem do William da Elétrica. Essa CPI é de toda a Câmara Municipal da Serra, tem o apoio do nosso presidente Rodrigo Caldeira, que, se não fosse ele, está nos dando respaldo, com certeza não estaria tendo esse sucesso, né, antes? Que, se Deus quiser,
nós vamos conseguir fazer história na cidade. Essa empresa que destrói a nossa cidade, que destrói os nossos asfaltos, que contamina os nossos mananciais, se Deus permitir, os dias dela está contado na nossa cidade. No mais, me sinto contemplado, presidente. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Quero aproveitar o ensejo, a oportunidade, para convidar aqui à frente, nas cadeiras da frente, excelentíssima senhora vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Maiara Borges, o senhor Márcio Bezerra, também doutor Márcio Bezerra, e o doutor Otávio Henrique dos Santos, também para poder se assentar aqui à frente. O representante da FAMES também, o Jean, puder ocupar uma das cadeiras também. Queremos também aqui agradecer a disposição e o trabalho do nosso taquígrafo, que, além de acompanhar nas oitivas, nas reuniões, tem a missão de produzir as atas, né? E ele está aí com essa missão dura, tendo ele, né? Ele mais outra taquígrafa aqui na casa faz esse trabalho. A equipe também dos cinegrafistas, muito importante. Já queremos saudar e convidar aqui para a composição da mesa dos trabalhos o deputado estadual Gandini. Pode vir por aqui, deputado. Pedir aqui a nossa assessoria para poder ajeitar o lugar, deputado, para poder estar aqui conosco. Pode ficar aqui do nosso lado, deputado. Deputado Fabrício Gandini, que também faz um trabalho excepcional em relação à política de saneamento básico na Assembleia Legislativa. Muito importante. Obrigado, deputado. Muito importante a participação da Assembleia Legislativa, tendo a representação do deputado Fabrício Gandini aqui conosco. Quero também, neste momento, passar a palavra para a nossa primeira secretária, a vereadora Elcimara, que vai expor um pouco do trabalho que tem sido executado por essa comissão. Boa tarde, presidente da CPI, vereador Anderson, aos demais colegas que compõem a mesa, ao deputado Gandini, um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Tá bom? Muito obrigada. E a todos presentes aqui, representantes da OAB, demais lideranças, e em nome do meu amigo, companheiro e ex-vereador, uma grande liderança dessa cidade, Toninho Silva, eu quero cumprimentar todas as lideranças. Tá bom, amigo Toninho Silva? Bom, eu sou a vereadora Elcimara, estou exercendo a função de primeira secretária nesta CPI. Eu vou só contextualizar um pouquinho para os senhores e senhoras que aqui estão presentes, o porquê dessa CPI. Quando nós ganhamos, né, assumimos o nosso mandato, como vereadora desta cidade, percebemos as inúmeras denúncias que chegavam até a casa, até a Câmara, com relação aos serviços prestados pela CESAM e Ambiental Serra. Inúmeras reclamações. Haja visto que, durante o primeiro mês de sessão, ou quase os 2 primeiros meses de sessão, quase todas as sessões tinha um vereador falando, trazendo aqui no plenário uma denúncia de um descaso, ou de um esgoto que extravasava, ou de um asfalto que era aberto um buraco para fazer um serviço e que depois não se fechava, ou da falta de água, ou de água suja, ou de água contaminada. Eu me lembro, inclusive, do vereador Paulinho, que está aqui no pleno, e já quero cumprimentá-lo também. Ele trouxe um vídeo de uma água muito suja. Enfim, foram inúmeras reclamações. Dadas essas reclamações, eu tomei a iniciativa de provocar essa casa para a instauração de uma CPI. Então, nós fizemos um requerimento, número 56, 2021, está aqui. Fizemos um requerimento no dia 28 de abril, pedindo a instauração de uma CPI do saneamento básico. Então, nós tomamos essa iniciativa, dadas as denúncias que chegavam aqui. E aí, obviamente, todos os colegas vereadores acordaram, porque ninguém faz nada sozinho, né, gente? Ninguém faz nada sozinho, nós não vamos conseguir nada sozinho, mas quando a gente se junta, a gente consegue avançar, a gente consegue modificar muita coisa, por isso que é importante a união, a força popular. E eu quero até abrir um parênteses aqui, que quando eu vejo assim, a liderança participando, isso nos dá mais motivação ainda para continuar, porque a gente precisa de se unir.
Então, ninguém faz nada sozinho. Obviamente que eu tomei a iniciativa de propor esse requerimento, mas se os demais colegas não concordassem, também não sairia, mas os colegas vereadores, todos os vereadores concordaram. E o presidente da Câmara, então, através da portaria, está aqui a portaria número 929, publicada no dia 24 de maio, ele, então, instaura a CPI do saneamento básico. E aí, como eu fui a proponente, eu poderia estar ocupando o cargo de primeira secretária. O presidente Anderson, e o Anderson como presidente, e nos representa muito bem, porque é um tema que ele milita, e o vereador Fred foi escolhido como relator. Então, aí sim se deu a instauração da CPI. Através de denúncias que chegaram aqui, tomamos a iniciativa, fizemos um requerimento, pedimos a instauração de uma CPI do saneamento básico. Por que saneamento básico? Por que este nome? Porque nós entendemos que nós tínhamos que estudar não só as questões, porque se traziam muitas questões, né, vereador, de asfalto e tal, mas a gente viu que a gente tinha que estudar além, a gente tinha que estudar a questão do tratamento de esgoto da nossa cidade. A gente precisava saber disso. E não só disso, como estava também a questão da relação da PPP, não é isso? Que é a concessão que a Prefeitura tem com a CESAM, um contrato que a Prefeitura tem com a CESAM, e que a CESAM, então, aí contratualiza a Ambiental Serra para operacionalizar a política de saneamento básico aqui no município. Bom, então, nós sabíamos que nós tínhamos que estudar muita coisa, estudar a questão da PPP, que é esse contrato, estudar a questão do tratamento de esgoto, e aí nós instauramos a CPI, e aí nós começamos os nossos trabalhos técnicos. E aí esse corpo técnico, acompanhado da Procuradoria, Dr. David, que está aqui, que nos assessora o tempo todo, e nós fomos, então, nos debruçando nisso, com oitivas, com reuniões na Secretaria de Meio Ambiente, reuniões com diversas autoridades, trouxemos aqui representantes da Serra Ambiental, da CESAM, do IEMA, o secretário de Meio Ambiente, foram diversas oitivas que fomos coletando dados e informações que estão dando aí a robustez ao nosso relatório. Mas nós entendemos também que não seria possível trazer algum resultado com mais eficiência se nós não tivermos a prova disso. Prova do que, de fato, acontece no nosso município com relação ao tratamento de esgoto. Então, nós discutimos que precisaríamos contratar uma empresa que fosse certificada para que esta empresa fosse às ETs e fizesse a coleta tanto da entrada do esgoto quanto a saída, não é isso? Precisávamos disso. Porque, ao olho nu, deputado Gandini, nós estávamos indo nas ETs. E, aos nossos olhos nus, se assim podemos falar, o que nós constatávamos, o que nós víamos, era muito ruim. Era odor, espuma, sujeira, ETs precarizadas, espaços precarizados, sujos, lixo, pareciam locais abandonados. Então, aos olhos nus, nós víamos isso. Mas nós queríamos uma comprovação. Nós tínhamos alguns documentos, alguns relatórios. Relatório do IEMA, que já apontava que, em grande maioria das ETs, não havia o cumprimento da outorga. Outorga era um instrumento que diz que aquela ET, um instrumento legal que diz que aquela ET, naquele local, está apta para receber aquela quantidade de água, de esgoto e tratar, não é isso? Então, a maioria, o relatório do IEMA já apontava, não cumpre. Então, a gente já estava aí com um documento muito claro. Nós tínhamos também o documento do Tribunal de Contas, que já apontava inúmeras irregularidades, entre elas até a falta de obras, de melhorias na ET, caducando, inclusive, prazos. Ou seja, não havia se cumprindo prazos na contratação. Não é isso, doutor? Então, a gente já tinha relatório do Tribunal de Contas, relatório do IEMA, com dados importantes. Então, fizemos a contratação desse laboratório. O presidente Rodrigo Caldeira, com muita responsabilidade, ele autoriza a contratação desse laboratório. E, com esse laboratório, nós fomos em campo, fizemos a coleta fizemos 13, né? 13. Fizemos coleta de 13, nós temos 13 amostragens. Das 13, 9, já tivemos retorno de 9. Somente uma, né, Caimere, que está a contento, no limite. Das 9, uma está no limite. Ou seja, o esgoto está sendo tratado no limite. Vou repetir, fizemos coleta de 13, já recebemos resultado de 9. De todas. Só que as 9 estão aqui, de todas. Das 9, só uma que está no limite. Ou seja, a grande maioria,
nós estamos devolvendo esgoto sem um tratamento adequado para os nossos corpos hídricos. Aí nós estamos falando de uma grande poluição nos nossos corpos hídricos, nas nossas lagoas, nos nossos rios, nas nossas praias, e nós estamos falando, deputado, de uma serra com 23 quilômetros de extensão litorânea, de uma serra, salvo engano, se alguém souber uma informação melhor do que a minha, é o segundo município do estado em lagoa. A gente só perde para Linhares, doutora. A gente só perde para Linhares. Ou seja, uma serra com potencial de lagoa, de rios, desse nível, com um crime ambiental sendo cometido. Nós já constatamos isso. Sem falar ainda, a gente estava discutindo, né, doutor, no direito do consumidor que está sendo ferido. Obviamente, né, doutora? Se eu pago por um serviço, esse serviço ele não está sendo prestado a contento, a gente entende aí que um direito de um consumidor está sendo lesado, porque a gente paga para um esgoto tratado. E quando você descobre que o seu esgoto não está sendo tratado e continua poluindo o rio, a praia, o mar, algo não está funcionando aí e nós estamos sendo lesados. Então, são várias questões que nós já levantamos e precisamos apresentar para a população. Estamos estudando a viabilidade, assim concluo, a viabilidade, a possibilidade de uma ação popular. Não é isso, doutor? A gente vem conversando isso, está sendo estudado uma ação popular. Porque a gente está entendendo que 2 princípios básicos estão sendo feridos aí. A questão do patrimônio público, porque a gente está falando de meio ambiente. O meio ambiente é um patrimônio público e a gente está falando aí de poluição do meio ambiente. E nós estamos falando também de um direito básico, que aí a gente coloca do princípio da ordem pública, né, doutor? Que é o direito do consumidor que está sendo ferido, uma vez que eu pago a taxa, eu compro um serviço, eu pago por um serviço e não recebo por este serviço. Então, a gente observa isso aí. Então, nós estamos pensando nisso, estudando uma ação popular para quê? Para que reveja a questão dessa taxa, deputado. A gente precisa entender isso. A gente precisa dialogar e debater isso com a sociedade. Nós não podemos pagar, ser penalizados. Nós já somos penalizados demais, a população já é penalizada demais, com falta de diversos serviços, e a gente não pode continuar assim. Então, são questões que a gente tem levantado aqui. A Caimeri, ela vai fazer uma apresentação, não é isso, presidente? Mas o presidente ainda vai falar um pouquinho, mas a Caimeri, ela vai fazer uma apresentação técnica e vai mostrar para os senhores e senhoras aqui as análises, os resultados, e vai explicar, não é isso, Caimeri? Caimeri é técnica, é engenheira ambiental, então a gente teve muita responsabilidade, sabe? A gente, assim, trouxe para dentro desse corpo, dessa CPI, técnicos, para que a gente pudesse fundamentar todo o nosso trabalho, para que a gente pudesse responder à população da Serra com seriedade e transparência dos nossos atos. No mais, muito obrigada e vamos lá, presidente. Quero aqui só acrescentar a fala da vereadora Elcimara. Não sei se pensavam que essa Câmara não teria competência técnica para tocar, né, vereadora Elcimara, os trabalhos, mas, desde o princípio, todos esses vereadores que estão aqui se prepararam, estudaram, para, primeiramente, entender sobre o assunto, e, a partir do entendimento sobre o assunto, podermos cobrar em acordo com a lei. Então, isso a gente precisa ressaltar que foi feito. A vereadora Elcimara falou, nós fomos a campo, o vereador Fred também falou, nós fomos a campo, nós visitamos as estações de tratamento da Serra, né? Nós fomos em diligências a essas estações, muitas das vezes sem avisar, comunicando ali naquele momento para que a diligência, né, fosse feita com isenção. E também, desde o primeiro momento, comunicamos a diretoria de fiscalização do município, ou seja, os fiscais do meio ambiente da Serra, que é quem tem o poder de autuação no município, eles estiveram conosco em todos os momentos. Eles foram conosco fazer essas visitas. E ali, como a vereadora falou, nós constatamos situações que, a olho nu, né, aparentavam ser, mas que a gente não tinha prova material, legal, para poder falar sobre aquela situação. Mesmo os fiscais falando sobre o ato discricionário deles de autuar, né? Mas ali a gente foi junto com essa empresa para poder fazer essa análise. E é importante frisar uma coisa. Quando nós recebemos os laudos do laboratório, a primeira coisa que nós fizemos com muita responsabilidade, lógico, nós temos aqui uma coordenadora de desenvolvimento urbano e meio ambiente dentro da casa, onde, né, avaliamos a esses resultados, mas a primeira coisa que nós fizemos foi encaminhar esses resultados para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
porque ninguém mais no município tem autonomia e autoridade para falar em meio ambiente que a própria secretaria. Nós fizemos isso para a coordenação de saneamento do município. E a coordenação de saneamento do município, rapidamente, né, após fazer essas análises, nos enviou à Câmara uma nota técnica reprovando as primeiras 9 estações de tratamento, os resultados das primeiras 9 estações de tratamento. E aí, para acrescentar a fala da vereadora Elcimara, já disponho aqui da nota técnica em relação às últimas 3 ETs, que é a ET de Manguinhos, a ET de Furnas e a ET Jardins. Isso aí, a ET de Furnas, a ET de Manguinhos e a ET de Jardins. E pasmem os senhores, todas estão em desconformidade com a legislação ambiental. A nota técnica da Prefeitura, enviada para esta Comissão Especial de Inquérito, diz que essas ETs também estão em desconformidade com a legislação ambiental. E aí eu faço um parênteses. A ET de Manguinhos, a estação de tratamento de Manguinhos, era para ser uma das mais modernas. Diz, inclusive, que é a mais moderna. Ela está num processo de ampliação. Ampliação essa, senhores, que a sociedade da Serra precisa saber. Essa estação de tratamento deveria estar pronta em 2015. O prazo que estava para ser entregue essa estação de tratamento era 2015. E até o momento, se vocês passarem ali no setor Oceania de Cidade Continental, vocês vão ver que tem placa lá, que a obra está acontecendo, isso nós não vamos negar aqui, a obra está acontecendo, mas é uma ET que era para ser modernizada, e essa ET está também, de acordo com o laboratório e a nota técnica da Prefeitura, em desacordo com a legislação ambiental. A ET de Furnas, vereadora Elcimara, que é uma ET que vem sendo acompanhada, inclusive, o deputado Fabrício Gandini, ela vem sendo monitorada. Não era para estar dessa forma, também está em desacordo com a legislação ambiental. Então, gente, podemos aqui constatar que todas as estações de tratamento, aí a gente coloca, a vereadora colocou aqui uma estação que está no limite, mas se está no limite, na margem de erro, 2% para mais ou para menos. Se está no limite, né, diretora Caimeri, não podemos dizer que está também atendendo. Então, das 13 estações de tratamento da Serra, as 13 estão desrespeitando as licenças e as outorgas estabelecida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente em relação a esses documentos. Mas não está faltando a taxa por parte da população. A população está pagando uma taxa. A população paga por um serviço que não está sendo executado no município. E é isso que quero acrescentar, já acrescentando também, que a informação que me chega, vereadora Elcimara, que a CESAM foi multada pelo município em 2.400.000 por essas autuações, 2.400.000, e a Ambiental Serra também foi multada em 2.400.000. Cada uma dessas empresas estão sendo autuadas hoje no município, cada uma no valor de R$ 2.400.000. Não estamos aqui felizes com multa, não. Não estamos felizes. O que nós queremos é a prestação de um serviço, a contento com aquilo que a população paga. Porque o que está acontecendo hoje na cidade da Serra é que a população está sendo roubada e a população está sendo enganada. A verdade é essa. É roubo. A palavra é roubo. É o que está acontecendo no município em relação a essa tarifa. A população está pagando por algo que não estão fazendo. E isso é triste, é lamentável. E essa CPI tem demonstrado isso. Então, eu vou estender também a nossa palavra aqui, inicialmente, antes da apresentação da nossa diretora, ao deputado estadual Fabrício Gandini, que tem atuado na Assembleia Legislativa com essa temática também, em respeito à nossa Assembleia Legislativa e o trabalho que o deputado vem fazendo. Boa tarde a todos. Boa tarde aos vereadores, presidente, as pessoas que compõem, né, os vereadores que compõem a CPI. Nós estamos com a frente parlamentar na Assembleia, já fizemos uns 20 reuniões e, realmente, a gente percebe a dificuldade e a situação. Por isso, eu queria parabenizar a Câmara da Serra, porque é importante, de fato, na última reunião que a gente teve, vereador Anderson, nós percebemos que quem faz as
as análises é a própria CESAM, né? Eles têm um laboratório, eles mesmos fazem as análises deles. E eu até questionei a ARSP, que é a agência reguladora de boa parte dos municípios, não todos, e aí precisa a gente entender um pouquinho, a concessão não é do Estado. As pessoas acham que o Estado do Espírito Santo é o responsável por fazer saneamento. Isso precisa ficar claro. Ele falou que desde 2015. O município é o titular da concessão. Na Prefeitura de Vitória faltou água 9 dias lá em São Pedro, e aí um dos vereadores estava questionando o Estado. Eu falei, poxa, mas a concessão é do município. A multa, aí o município entrou no PROCON. Eu falei, poxa, o morador ele pode entrar contra o município e contra a empresa, que ele concedeu. Ele concedeu. Foi autorizado por essa Câmara, possivelmente, o contrato da CESAM, foi autorizado pela Câmara de Vitória. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam compreender é que a concessão é do município, para que a gente possa se apropriar dessa discussão. O certo é que sejam feitas as comissões e os acompanhamentos pelos municípios. O que eu estou fazendo na Assembleia é extraordinário, vamos dizer assim, é fora porque a gente quer ver um meio ambiente bem tratado, mas a competência é do vereador de fiscalizar esses contratos. Então, assim, parabéns, porque se não tiver essa movimentação, nós não vamos ver a gente livre de esgoto. E a gente está vendo uma piora no serviço de água. A gente não tinha grandes problemas com água, agora estamos tendo grandes problemas com água também. Então, assim, e o mais importante, avançar para essas provas técnicas. Porque, quando a gente pergunta, não, está tudo dentro do parâmetro. Tanto não está que deram a multa, porque todo mundo sabe que não está. Então, tem uma auditoria independente, mas o ideal, e aí é o que eu queria encaminhar para vocês, eu queria, se vocês pudessem me mandar o relatório depois para a Assembleia, que a gente tomar algumas providências, até porque a empresa é uma empresa estadual, apesar da concessão não ser estadual, mas o ideal seria ter esse acompanhamento de laboratório independente. Exigir da ARSP, que eu não sei se aqui na Serra é a ARSP também, foi concedido junto com a lei, exigir da ARSP que ela faça essas análises fora da CESAM. Não pode ser a análise da própria CESAM. Ok, pode ser do município também. Eu estou falando porque o município que concede quem é que vai fiscalizar. No caso aqui deve ser a ARSP. A gente precisa que vocês... Porque vocês fizeram uma análise, ok? E deu uma multa de 2 milhões. Eles fazem análise todo dia. Tem que fazer análise praticamente todo dia. O ideal era que o município tivesse algo, ou que a Câmara construísse algo, que tivesse essa análise sempre. A gente sabe que pode ter problemas eventuais, mas não isso. Todas as estações fora, é um absurdo isso. Isso é um absurdo. A gente, de fato, precisa tomar providência. Eu queria, assim, me colocar à disposição, vereador Anderson, vereadores que estão nessa comissão, vereadores desta casa, o vereador Elcimara, né, a Rafaela, que eu já conheço, o Paulinho, enfim, o Fred, o Wanderson. Eu queria dizer o seguinte, nós estamos à disposição na Assembleia, mas, lembrando, é atribuição do município. A concessão foi dada pelo município. O município podia ter contratado outra empresa. Não sei se vocês sabem. E a nova lei, inclusive, fala, agora não vai poder mais a Câmara aprovar e a CESAM atuar. A próxima vai ter que ter licitação. Pelo menos a nova lei diz isso. A próxima tem licitação. Então, isso é importante, porque uma empresa que está prestando serviço assim é caso até de rompimento de contrato. Não dá para você paga 80% da taxa de esgoto, ou 100% se for comércio, e você não presta o serviço. Então, parabéns os vereadores. Eu queria vir aqui parabenizar mesmo, porque a gente precisa que isso aconteça em cada município. O vereador tem que entender que ele é o poder que está aqui para fiscalizar, é do município. Então, parabéns aí por cumprir a função de vocês de forma tão excelente. Por quê? Porque tem câmaras que não autorizam fazer o teste. Eu tentei na última, eu fui vereador em Vitória, eu tentei em Vitória, não foi autorizada ao teste. Na Assembleia eu já pedi algumas diligências, mas também não se autoriza a pagar. Eu acho que isso aí é uma covardia com a população. Então, parabéns à Câmara, parabéns ao Caldeira, que autorizou, porque isso eu sei que depende do ordenador de despesa,
Então, parabéns pela construção que vocês estão fazendo, que sirva de exemplo para todos os outros municípios do Estado do Espírito Santo. Obrigado. Agradecemos aqui o pronunciamento do deputado Fabrício Gandini. Enaltecemos, sim, a figura do presidente da Casa, Rodrigo Caldeiras, porque sem o presidente nós não teríamos chegado a essas ações reveladoras sobre essa política do saneamento. E, nesse momento, agora, nós vamos passar a palavra para a senhora Caimere, que fará a sua apresentação. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, né, aos vereadores Anderson, Fred e Elcimara, que têm acompanhado aí nessa CPI. Queria agradecer também o presidente, Rodrigo Caldeira, e por nos permitir, né, realizar esse trabalho dentro da CPI, um trabalho técnico e sério que temos realizado nessa CPI. Eu fiquei com a parte chata de, né, apresentar tecnicamente os resultados, mas vou tentar ser breve. Me coloco à disposição também, ao final, para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, tá bom? Então, pode passar aí, Vitor. Primeiro, eu trouxe uma imagem bem fácil, né, de entendimento de como funciona uma estação de tratamento de esgoto. A gente tem ali um córrego, onde é retirada a água para tratamento, e aí essa água é tratada também, no caso, pela CESAM, vai para os nossos lares. Ali tem até um indicativo ali, ó, não é permitido o lançamento direto do córrego. Essa água ela tem que ser encaminhada às estações de tratamento. Esse esgoto ele tem que ser encaminhado para as estações de tratamento, que a gente fala ET. Então, eles vão para a ET, na ET é feito um tratamento e é lançado de volta no córrego. Né? Pode passar, Vitor. E aí, quando a gente fala de lei, se está atendendo à lei, se não está atendendo à lei, nós temos 3 âmbitos de legislação. Nós temos a legislação federal e, no caso de esgoto, nós temos a Resolução CONAMA 430 de 2011, né, que define as condições e parâmetros de lançamento, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. No nosso Estado do Espírito Santo, nós temos as licenças ambientais e as outorgas. Para quem não sabe, as outorgas elas são analisadas de acordo com o corpo hídrico, de acordo com a lagoa, de acordo com o córrego que está recebendo aquele esgoto. Então, quando é feito esse estudo, a outorga ela indica, olha, esse córrego ele pode receber certa quantidade de esgoto, esse córrego ele pode receber mais, esse córrego ele pode receber menos. Então, é muito importante a outorga, porque ela estuda especificamente o corpo hídrico que está sendo lançado o esgoto. E nós temos também a legislação municipal, que, no caso da Serra, do município da Serra, nós temos o Código Municipal de Meio Ambiente, né, que define algumas situações de crime ambiental, mas ele não dá parâmetros ambientais. Temos outros municípios, por exemplo, São Paulo, que o município ele define esses parâmetros. E nós pretendemos fazer isso, acho que, como resultado da CPI, a gente tem uma legislação municipal mais restritiva para poder ter um meio ambiente melhor. Pode passar, Vitor. Tá, vai ficar meio difícil de ler, mas é só para mostrar para vocês uma situação. A Resolução CONAMA ela é de 2011, e, nessa primeira seção, ela define alguns parâmetros, vários, né, parâmetros para lançamento de esgoto para qualquer fonte poluidora. Como assim? Eu tenho uma lavanderia. Eu tenho uma estação de tratamento dentro da minha lavanderia, eu quero lançar no córrego. Eu tenho que seguir toda essa tabela aí de parâmetros, fora os que estão grifados ali. Passa, Vitor. Agora, para a estação de tratamento de esgoto, eu só tenho isso aí. Então, nós vemos uma legislação que está, digamos, ultrapassada e é muito mais permissiva quando a gente fala de estação de tratamento de esgoto, inclusive excluindo alguns parâmetros, né, igual está grifado ali, que nitrogênio, que é um parâmetro importantíssimo quando a gente fala de poluição ambiental, ele não é cobrado para a estação de tratamento de esgoto. Pode passar, Vitor. E só fazer uma acréscimo. Vocês ouviram bem a Caimere falando. Se você tem uma lavanderia,
você tem uma legislação federal mais restritiva com um monte de parâmetros que você deve seguir, não é isso, Caíbe? E você tem uma estação de tratamento que lança um esgoto teoricamente tratado, e essa legislação ela é mais suave, mais permissiva. Então, você já começa a observar, às vezes, a brecha na própria legislação, que é atrasada e defasada. E aí, voltando, né, quando eu falo de nitrogênio, eu acho que muitos de vocês, população, lideranças, já devem ter observado essa característica esverdeada nas lagoas da Serra. Muitas vezes com vegetação. Ali naquela lagoa de Manguinhos, próximo a Manguinhos, ali onde tem o posto da polícia, é recorrente os casos de eutrofização, que seria por conta do aumento de nitrogênio na lagoa. Então, quando a gente vê a legislação, a resolução CONAMA, excluindo o nitrogênio das análises das ETs, a gente vê que é extremamente necessário o controle desse parâmetro por causa de eventos como esse que acontece nas Lagoas da Serra. Pode passar, Vitor. E aí, quando a gente fala de resolução CONAMA, a gente traz agora para a outorga. Como eu disse, a outorga ela é baseada em cada corpo hídrico e ela define valores para cada corpo hídrico. Tem corpo hídrico que vai receber mais, tem corpo hídrico que vai receber menos. Isso é de acordo com um estudo que é realizado daquele corpo hídrico, a capacidade que ele tem de depuração. Então, a gente tem aí o exemplo da ET de Civite-1, que lança, né, o esgoto tratado no córrego Barro Branco, e qual a quantidade máxima que aquele córrego pode receber. Pode passar, Vitor. E aí, quando a gente fala de poluição, existem vários parâmetros que a gente analisa. Eu até uso o exemplo de que as análises ambientais, né, as análises do esgoto, é como se fosse um exame de sangue. A gente, às vezes, não sabe que está com colesterol alto. Então, a gente tem que ir lá fazer o exame de sangue, e o laboratório vai analisar e vai falar, ó, o colesterol está alto. A análise é a mesma coisa. Às vezes, a gente vê a olho nu a poluição, mas, às vezes, a gente não vê. Então, a gente tem que contratar um laboratório, e, nesse caso, foi contratado um laboratório acreditado pelo Inmetro, para realizar essa análise. E o principal parâmetro, quando a gente fala de esgoto, né, esgoto doméstico, é DBO. DBO nada mais é do que a matéria orgânica, é aquilo que polui. Então, quando a gente fala que a DBO está alta, significa que aquele efluente, que aquele esgoto está poluído. Então, eu pego de exemplo aí, a ET de Civite-1. Nós temos lá na outorga, que foi mostrado anteriormente, que o valor máximo definido que o córrego Barro Branco pode receber é 38,46 miligramas por litro, né, que é lançado. E nós, nas nossas análises, né, na análise realizada pelo laboratório, foi encontrado um valor de 120 miligramas por litro. Valor 3 vezes maior que o permitido. Isso é muito sério. Não dá para você justificar que houve um pequeno erro, que naquele dia houve uma chuva. Não tem justificativa um valor ser 3 vezes maior que o permitido. Pode passar, Vitor. E aí nós temos os resultados, né, nessa tabela. Vai ser disponibilizada, né, a gente vai disponibilizar para todos, mas, como foi falado, das 13 ETs, todas estão lançando fora dos padrões definidos pela outorga. E, quando eu falo fora, são valores absurdamente altos. Nós estamos tratando de uma situação de estações de tratamento de efluente com 23% de eficiência. É como se o esgoto entrasse e só 23% fosse tratado, e ele é lançado de volta. Então, nós estamos pagando por um serviço que não está sendo prestado com a determinada eficiência necessária para aqueles corpos hídricos, né? E aí a gente entra nessa situação. Nós temos um crime ambiental, porque não estamos cumprindo outorgas, e nós temos um crime contra o consumidor, né? Se assim posso dizer, né?
Então, estão todos os resultados, estamos procedendo com as análises, estamos agora em processo final da elaboração do relatório e encaminharemos para todos os órgãos competentes para tomarem as devidas providências. Finalizo aí a minha fala, me coloco à disposição para demais esclarecimentos. Obrigada. Pedir também o doutor Davi, quiser fazer um pronunciamento, doutor Davi. O doutor Davi é o procurador-geral da Câmara Municipal da Serra. Boa tarde a todos presentes. Parabéns aí aos vereadores. Muito obrigado, deputado, pela presença. Muito obrigado à coordenadora de desenvolvimento urbano, né, de meio ambiente. Eu vou até ser um pouco repetitivo com a fala que eu tive no Ministério Público, com os vereadores, que me causa um pouco de preocupação representantes da empresa nas oitivas, devidamente alertados sobre o direito ao silêncio, devidamente acompanhados por seus advogados, serem perguntados pelos vereadores se estão cumprindo a legislação e informar que não. Assim, nós não cumprimos a legislação. Nós cumprimos o que nos passam, o que nos passam, chegam para nós, falam para fazer, a gente faz. Daí o vereador repete, você está cumprindo a legislação? Não, nós não cumprimos a legislação, não. A legislação é defasada, mas está em vigor, mas é defasada. Nós não cumprimos a legislação. Eu volto a repetir aqui também, se nós pegarmos grandes desastres, como o caso de Mariana, foi por conta disso. Nós não cumprimos. Boate Kiss também. Não, vamos fazer desse jeito aqui, vai. Ou seja, grandes tragédias acontecem justamente por ignorar as leis. E nós entramos aí, eu sou um apaixonado, sempre falo isso, sou apaixonado pela criminologia, a gente entra naquela questão do estado de anomia, não é só ausência de leis, não. Às vezes tem leis, mas uma conflita com a outra, e gera aquele negócio de nós não vamos cumprir nada. E sabe o que isso gera? Nós ouvimos aqui também, alguns fiscais falaram assim, não vai adiantar multar mais não está acontecendo nada. Então, assim, é uma preocupação. Nós fizemos uma reunião na Procuradoria, e eu ouvi dos procuradores, e aqui vou externar as palavras dos procuradores dessa casa, parabenizando essa CPI, já teve outra CPI aqui, mas essa está sendo uma CPI bastante técnica, tem dados. E eu vou pegar um ponto importante aqui, que eu andei pensando, andei estudando e andei analisando também da oitiva de algumas pessoas. Normalmente, eles estão querendo fazer como está sendo feito aí com as vítimas de crimes, estão querendo jogar a culpa nas vítimas, tá? Estão querendo dizer que é a população que é culpada por estar da forma que está. Mas eu não consigo entender como repasses, os maiores repasses para as adequações dessas ETs já foram feitos. Já foram. Os maiores valores já foram entregues. E agora, como que vai se adequar à realidade da Serra, que só cresceu em matéria populacional, com os repasses restantes? Como? Se os maiores repasses já foram feitos. Então, assim, fica aqui para a meditação. Eu também discordo dessa questão da taxa. Eu discordo vou até um pouco mais além. Eu entendo que essa forma de medição não é a correta. Hoje, pega o padrão de 80% do valor que você gasta de água, ou seja, estão deduzindo que, se você lava um carro, usa ali aquela água, vai ser tratada aquela água que evaporou. Seu registro rodou. Então, infelizmente, é uma situação que gera aí bastante prejuízo para o consumidor e para o patrimônio público também, para a moralidade administrativa, porque quando eu tenho um cidadão devidamente orientado aqui, o direito ao silêncio, falar, não sigo a lei, está ferindo a legalidade, está ferindo a moralidade. Ou seja, está fazendo o que bem quer. Então, assim, fica para a reflexão dos senhores, e parabéns por essa CPI aí, que está bastante competente, séria e com dados. Muito obrigado pela palavra. Obrigado, doutor Davi. Quero aqui destacar a presença do vereador Rodrigo Cassulo, destacar a presença do vereador Paulinho do Churrasquinho e da vereadora Rafaela Moraes, que se encontram aqui nesse plenário,
Destacar também a presença do ex-vereador Aécio Leite, que também sempre foi um militante desta causa aqui na casa, na defesa por um saneamento justo e de qualidade, o vereador Aécio. E é importante aqui a gente destacar, frente às falas que a Caymire fez no seu pronunciamento técnico, que nós vemos desrespeitada aqui a Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão e prestação de serviços públicos, no artigo 175 da Constituição Federal, que diz no artigo 6º, toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento aos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes ao respectivo contrato. O inciso 1º, serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, olha essa palavra, eficiência. O tratamento não está sendo eficiente. Segurança. Se você lança um esgoto que não é tratado devidamente, que segurança que você dá para a população que vai para Jacaraípe, para Manguinhos e para outras praias, como disse Elcimar aqui, desse esgoto está sendo lançado? Generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas. Nós estamos falando do artigo 31 da mesma lei, que diz o seguinte, que incumbe à concessionária prestar serviço adequado na forma prevista da lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato. Não está cumprindo o contrato. O diretor veio aqui, sentou-se nessa cadeira, e quando ele foi indagado, o senhor cumpre a lei, o plano municipal de saneamento? Não. Eu cumpro o que está no contrato. Disse aqui categoricamente para todos os vereadores. Filmado, inclusive. E foi perguntado de novo, o senhor cumpre o que está na lei? Não, cumpre o que está no contrato. Como que não cumpre o que está na lei? Quer dizer que a lei só é aplicada para os mais simples desse município? Que chega ali, são autuados, são multados, e grandes empresas fazem o que querem? Não cumprem. Simplesmente resolve, não vou cumprir porque a legislação está defasada. Isso é sério e está acontecendo no município da Serra. Descumpre a Lei Federal 11.445, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento. Lá no artigo 2 diz o seguinte, os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, de forma adequada à saúde pública e à proteção ao meio ambiente. A articulação com políticas de desenvolvimento urbano e regional de habitação, combate à pobreza e sua erradicação, proteção ambiental, promoção à saúde e outras relevantes de interesse social voltadas à melhoria da qualidade de vida, para a qual o saneamento básico for determinante. A resolução do CONAMA, tão explicada aqui pela nossa querida colega Caymire, a resolução 430, onde, vereador Caçulo, quem tem uma lavanderia, chibata, mas quem tem uma estação de tratamento, fica à vontade para poluir. O artigo 21, para o lançamento direto de efluentes oriundos do sistema de tratamento de esgoto, e aqui vai falar. Estão descumprindo as licenças e outorgas estabelecidas pelo próprio IEMA. Cada estação de tratamento, a Caymire falou aqui, tem sua outorga, tem sua licença. Estão descumprindo isso, estão desrespeitando, estão rasgando o Código de Meio Ambiente do município, estão rasgando o plano de saneamento básico do município e estão rasgando as outorgas e as licenças que o próprio Estado, o próprio IEMA estão dando em relação a isso. Estão desrespeitando o Código Municipal, vereador Aécio Leite, 2199/99, estão desrespeitando o próprio edital de contratação, o contrato da empresa. Olha o que fala o contrato da empresa. Isso é sério. Isso é sério. É questão contratual. Item 20.1.8. Cumprir a legislação ambiental e regulamentação aplicável no âmbito federal, estadual e municipal. Não estão cumprindo. Não estão cumprindo. Está aqui. Contrato. Então, não cumpre nem o contrato. Para dizer que vim aqui falar que não cumpre a lei, mas também cumpre o contrato. Não cumpre. Inúmeras, a vereadora Elcimara falou, inúmeros cronogramas de obras atrasados. E, para piorar, nós
tivemos aqui uma CPI nesta casa, que foi conduzida, essa casa vem contribuindo, e é importante frisar isso, tá? A Câmara da Serra vem fazendo o papel dela, de alertar sobre essa política errônea de saneamento no município. Fez isso na legislatura passada. Entregaram o relatório ao Tribunal de Contas, através do processo 017-20/2017, foi publicado um acórdão, já, inclusive, agora no ano de 2021, com uma decisão do Pleno do Tribunal. E aí, quando nós tivemos acesso ao relatório técnico feito pelo Tribunal de Contas acerca da CPI passada, é as mesmas deficiências que nós estamos encontrando hoje. As mesmas deficiências que nós estamos encontrando hoje. E aí, o Tribunal de Contas tem um novo processo aberto, deputado Fabrício Gandini, processo 00888/2021, recente, foi feita auditoria, a auditoria foi trazida para dentro dessa comissão especial, nós tivemos acesso, e aí, pasmem a população da cidade da Serra, os mesmos defeitos, as mesmas ineficiências em relação à demanda de oxigênio, né, bioquímica de oxigênio, DBO, as mesmas coisas, desde o início do contrato, sendo apuradas. E aí, quando a gente vai observar o relatório do próprio IEMA, está aqui, ó, as licenças. Isso aqui quem forneceu para a Comissão Especial de Inquérito foi o IEMA. O IEMA que forneceu. O IEMA que disse para nós, se a gente quisesse parar ali, né, vereadora Elcimara e vereador Fred, a gente parava. Está aqui, ó, não cumpre também. Está aqui os dados do IEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente, também não cumprindo a legislação. E, por último, os laudos laboratoriais feitos por nós. Então, quando os laudos laboratoriais são feitos por algo independente, que o deputado falou aqui, dá inconformidade. Mas quando é feito pela Ambiental Serra, quando é feito pela Cesan, está tudo bom. É água que dá até para beber. Não dá para ser assim. Como que você coloca uma pessoa, né, para poder produzir prova contra si mesmo? Como que a gente faz isso? Vai lá, faz um exame laboratorial para provar que você está poluindo. Ora, é a mesma coisa de você confiar os ovos para a raposa. Os ovos da galinha para a raposa. Não tem condições. Isso precisa mudar na cidade da Serra. Aqui precisamos avançar, ou o município contratar uma empresa para fazer as medições. Nós estamos avançando, essa CPI está cobrando a Secretaria Municipal de Ambiente para que ela tenha uma empresa, um laboratório, que faça as análises independente de Ambiental Serra e Cesan, porque está uma vergonha. E aí, agora, nesse momento, nós vamos abrir para a participação dos senhores, como nós temos feito. Essa CPI é transparente, né, da sociedade aqui presente, e também depois das manifestações dos vereadores. Pedimos apenas àqueles que estão aqui à frente, né, se puder fazer da tribuna, mas os que estão com o microfone pode fazer do local onde estão, tá bom? Saudar também a presença do nosso presidente, Rodrigo Caldeira, pedir uma salva de palmas para Rodrigo Caldeira, tá? Destacar que, sem a atuação do presidente da Câmara, nós não chegaríamos nesse resultado. Isso a gente precisa dizer. Sem o presidente Rodrigo Caldeira, não conseguiríamos provar que a Ambiental Serra e Cesan estão ajudando a poluir nossos córregos, rios e lagoas da cidade. Em respeito ao cargo, vereador Leite. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, quero agradecer o vereador Fred, meu amigo, Elcimara e Anderson. Parabéns como você está levando essa CPI. Eu fiz parte dessa CPI. Quero parabenizar o vereador Caldeira também, que ajudou na outra CPI que nós fizemos. E, Anderson, tudo que você está falando nós já fizemos. Parabéns para essa Câmara nova que continuou o nosso debate. Esse ex-vereador era atacado nessa casa porque fazia essa defesa. Não existe tratamento de esgoto na Serra. 2, antigamente, a Assembleia mudou a lei, vereador Anderson, porque era 40% quando colhia
E quando se dizia que tratava era 80%. A Assembleia mudou, né? Colocou tudo em 80%. E não, só colhe o esgoto, não trata. E nós não tivemos êxito, você sabe por quê? Porque nós fomos procurar o Ministério Público do Consumidor e não tivemos, porque o debate, nós sabíamos que a grande realidade era a CESAM. E ninguém queria entrar contra a CESAM. E quem poderia entrar com ação contra a CESAM é só o Ministério Público. E nós tínhamos feito opção da maioria da população depositar em juízo para que a CESAM visse que não tivesse dinheiro nos cofres deles, ia tomar providência. Porque não se trata do esgoto, se trata de um roubo, né, de mão armada à população da Serra. E aí, Cariacica, Vila Velha e todos. Então, eu acho que essa CPI tem que andar nesse sentido de entrar na questão financeira, porque não se trata de esgoto, e nós estamos pagando 80%, e ainda quem tem seu comércio paga 100%, não tem parâmetro legal para dizer que é 80% de água, porque qual o parâmetro? Podia ser 10%, por que não 10%? Por que 80%? Quem disse que eu devo pagar 80% e a população tem? Então, Anderson, essas questões. Só parabenizar mais uma vez Vossa Excelência, porque o Tribunal de Contas fez o papel deles. Nós não tivemos êxito no Ministério Público, né, que não conseguiu, do consumidor, que era fazer o papel de voltar atrás desse pagamento de 80%. Obrigado, vereador Aécio Leite, pelo pronunciamento e pela habilitância também em relação à casa. Algum vereador quer fazer alguma colocação? Os vereadores presentes. Vereador Paulinho Churrasquinho. Boa tarde a toda a comissão de inquérito aí da CPI, do saneamento, a todos, o presidente, o Anderson, a Elcimara, a primeira secretária, o Fred, né, o relator, a companheira Carmen, né, e também o nosso procurador, cumprimentar também nosso deputado, Fabrício Gandini, a todos presentes, lideranças aqui, parabenizar, mais uma vez, a atuação dessa comissão especial de inquérito. Ela só reforça o que nós, vereadores, moradores, lideranças, temos sentido no dia a dia, o descaso e o que essa PPP traz, para além de prejuízo no bolso da população, prejuízos ambientais, e também mostra que é um tapa na cara da população quando essa taxa altíssima e o péssimo trabalho prestado por esta Ambiental Serra. Então, assim, eu sou favorável, tem que mexer, tem que tocar no bolso delas, tem que tirar, tem que tocar no financeiro dela, porque a população não aguenta mais e tem que suspender urgente essa cobrança dessa taxa para que eles melhorem a prestação de serviço, ou, senão, temos que trocar essa empresa. Temos que colocar uma empresa que realmente faça aquilo que ela recebe para fazer. Então, assim, parabéns mais uma vez a todos vocês pela forma que está conduzindo essa comissão, mostrando a responsabilidade, o compromisso com a população que nos elegeu para representá-los e lutar mesmo quando eles são roubados, quando eles são prejudicados no dia a dia. A gente sabe que a maioria da população que paga essa taxa, principalmente no meu bairro, manda todo mês reclamando, eu não estou aguentando pagar mais esse valor dessa taxa. Então, eles atrasam obra, eles atrasam, não cumprem a legislação, mas todo mês a taxa chega. Então, tem que acabar essa taxa, tem que dar baixa nessa taxa para que a população não sofra mais com esse roubo que está acontecendo na cidade da Serra. Obrigado, vereador Paulinho. Eles atrasam obra, mas não deixam de repassar a porcentagem para os acionistas. Vereadora Elcimara. Rafaela Moraes. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar a comissão pelo relatório aí, gerado por essa CPI.
Feliz de ver aqui meu amigo Gandini, que é um atuante, um militante também em defesa do meio ambiente. Acompanho desde quando era vereador em Vitória, muito preocupado aí com a questão do saneamento básico também em Vitória, naquela região ali do canal de Camburi, né, Gandini? Vários trabalhos aí já apresentados em relação à defesa do meio ambiente e da água. Eu tive na Assembleia anteontem, num evento sobre a questão do rio. Nós tivemos um grande problema ambiental aqui no Espírito Santo, que envolveram várias cidades, que foi a tragédia de Mariana, e todo mundo sabe disso, e eu estava na Assembleia, a Assembleia fez uma semana de eventos sobre essa questão ambiental, aí, da tragédia causada, e me assusta a fala do nosso procurador-geral aqui da Câmara, quando ele faz referência a 2 crimes ambientais e ainda não punidos, e nós aqui, reféns de um sistema falho de limpeza da água, que nós mesmos sujamos, mas que sabemos da consciência de torná-la limpa para as próximas gerações, estamos hoje vivenciando mais uma questão de impunidade. Impunidade, eu lembro, foi um tema de redação da minha prova de vestibular há mais de 20 anos, e tão antigo, mas tão recente, e é o que pauta os grandes e graves problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade, sobretudo ambientais. A certeza de não pagamento das multas é que faz com que as empresas permaneçam não respeitando a legislação. Me assusta demais a fala de eu não cumpro o que está na lei, eu cumpro o que está no contrato. O presidente Anderson falou isso agora há pouco. Não está no contrato o cumprimento da lei? Então, assim, a gente precisa questionar, levantar esses pontos, e a gente precisa se unir, sim. Também sou uma grande defensora dessa área ambiental, e principalmente ambiental animal. Muitas vidas marinhas também morrem em razão desse esgoto, que é direcionado ao meio ambiente, que são vidas que também são importantes para que a gente viva no meio ambiente equilibrado. E é isso que vai garantir direitos futuros das próximas gerações. Então, parabéns para a nossa comissão aí da CPI, a Elcimar, o Anderson e o Fred, pelo trabalho que realizaram. Muito obrigada, Gandini, pela sua participação aqui na Serra, engrandece a Câmara. Parabéns ao Rodrigo Caldeira por ter autorizado o pagamento dessa perícia feita, que tornou um processo um pouco mais claro para todos. Isso é muito importante, Caldeira. Você está à frente dessa Câmara e eu confio no seu trabalho enquanto nosso presidente. Parabéns também por isso. E agradeço a todos que estão aqui presentes, que estão realmente mostrando a importância que temos que dar à preservação da água. Mais algum vereador pronunciamento? Abrimos também a fala também para a sociedade civil, que se encontra aqui presente, a FAMES. Convidamos, então, o Jean Cassiano, que falará em nome da Federação das Associações de Moradores da Serra, a FAMES. Pode falar da tribuna. Boa tarde a todos e a todas. Queria, primeiramente, parabenizar nosso presidente desta casa, o Rodrigo Caldeira, que é um presidente que vem atuando, né, com muita maestria, vem fazendo bom trabalho à frente dessa casa. Quero saudar aqui os integrantes, o presidente Anderson Muniz, dessa CPI, a nossa secretária Elcimara, e o relator Fred, vereador Fred. Quero dizer a todos que a federação se sente muito honrada, deputado Gandini, por ter pessoas, homens e mulheres aguerridas, que estão nesta casa lutando sim pelo direito do movimento popular. Porque nós precisamos, realmente, vereadora Rafaela, o que você disse, esse sentimento de impunidade, é que nós temos. É porque nós não podemos fazer nada, muitas das vezes. Mas agradecemos a Deus porque tem homens e mulheres nessa Casa de Leis que estão lutando para que seja corrigido essas impunidades e que a CESAM venha realmente pagar
pelos seus erros e suas falhas. Toda a população, eu estou falando aqui pela federação, em nome da FAMES, a presidente Mara, ela se encontra na prefeitura e pediu que eu estivesse representando aqui ela, né? Então, assim, diuturnamente, somos procurados na FAMES, vereador, solicitando que a FAMES tomasse providências com relação a vários problemas que vêm ocorrendo nas comunidades. A CESAM presta um desserviço há muitos anos nessa sociedade, dentro da cidade da Serra. Então, chegou o momento, e aqui quero dizer a vocês, dessa CPI, que podem contar conosco, pode contar com a FAMES, nessa ação civil pública, pode contar com o Movimento Popular. Eu também estou como presidente da FAMOPES, que é a Federação dos Movimentos Populares Estaduais, que congrega hoje os 78 municípios da Serra. Então, como presidente da Federação Estadual dos Movimentos Populares, também abraçamos essa causa e estamos com vocês, para que a CESAM, no momento, pare de tirar o nosso suor, porque o que nós trabalhamos para conquistar, infelizmente, a CESAM vem, não nos presta um serviço de qualidade e, além disso, ele nos cobra uma taxa absurda. Tem aqui um julgado que eu gostaria de deixar para os senhores, que aconteceu em Ribeirão Preto, em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo ela bloqueou 220 milhões numa ação civil movida entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e a GAECO. A empresa é a EGEA, a mesma que hoje também administra aqui, na nossa cidade. 220 milhões. Com certeza, presidente Anderson, não vai nos trazer, não vai fazer justiça, mas pelo menos vai pesar no bolso do empresário, para ele pensar 2 ou 3 vezes antes de continuar prestando esse desserviço que ele vem fazendo com o nosso município e nos mostrando esse sentimento, nos deixando com esse sentimento de impunidade. No mais, agradeço a todos e a todos do Movimento Popular que estão presentes e que vieram aqui nessa tarde prestigiar e apoiar, mais do que prestigiar, apoiar e abraçar essa bandeira. Uma boa tarde a todos. Convidamos também mais alguém para poder se manifestar. A Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse momento, falará, então, a excelentíssima senhora vice-presidente, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Serra, a doutora Maiara Borges. Boa tarde a todos. Cumprimento a CPI, na pessoa do presidente, do vereador Anderson Muniz, vereadora Elcimara, vereador Fred, o deputado, minha amiga Kaimeri, parabéns já pelo seu relato tão técnico. Parabenizar, em nome da Ordem, pela coragem realmente da CPI de tratar um tema tão delicado, né, para o nosso município e, principalmente, hoje, colocar a OAB à disposição de vocês. Nossa luta também é nossa, na nossa Comissão de Meio Ambiente, está à disposição para tratar sobre isso. E, se possível, solicitar que, quando do relatório definitivo, nos seja nos encaminhado também para que a gente possa tomar as providências cabíveis dentro da nossa competência. Obrigada. Mais alguém que queira se posicionar? Vereadores? Temos aqui também a presença do vereador Wellington Alemão, que se encontra no plenário. Mais alguém, a sociedade civil, que queira falar? Destacando aqui... Pode o microfone ou da tribuna? Tá ok. Falará também o senhor Rony Barbosa, sindicalista e morador de Laranjeiras. Boa tarde a todas e a todos. Nesse primeiro momento, parabenizar ao vereador Anderson Muniz pela iniciativa e, parabenizando ele, estendo a toda a casa. Quero dizer que é um tema bastante
polêmico. Quando eu tomei causa, não é a primeira vez que eu estou vindo sobre essa CPI, e cumprimentando a casa também, quero cumprimentar o ex-vereador Aécio Leite, com quem eu trabalhei nesta casa, e também meu amigo de movimento sindical. Quero dizer uma coisa, eu acho que, tecnicamente, foi bem explanado. Temos aí fatos, eu acho que, contra fato, não há argumento. A empresa ela pode vir aqui na frente dizer que ela não tem, que ela cumpre contrato e não cumpre lei. O que é 2.400.000 reais para uma empresa que recebeu um investimento de 120 milhões? O que é uma multa diante onde vidas correm risco todo dia? Os nossos mananciais aí, ó, quando você fala assim, de onde é que vem essa tilápia, esse peixe? O pessoal fala, vem lá da Lagoa do Juará, não vou comer não, porque é poluída. Até quando a população serrana vai ficar pagando o preço por uma incompetência, eu digo, são incompetentes, viu, por adquirir um contrato, se firmar um contrato com o município e não se respaldar por ele e se apegar dizendo que ele cumpre contrato e não cumpre a lei, e para ele multa é muito simples. Multa é muito simples, você sabe por quê? Volto a dizer, o que é 2.400.000 diante de 120 milhões e o de um contrato que vai se estender até 2045. É brincadeira. O mínimo que tem que ser feito, porque esse pessoal não está preocupado com o bolso deles, não, se eles vão ser punidos do bolso. Eu quero dizer, se um cidadão hoje rouba uma galinha e a polícia prende, ele vai para trás das grades, por roubo uma galinha. A hora que esse pessoal meter cadeia neles, eles vão tomar vergonha na cara, porque ninguém quer ser preso, porque eu tenho dinheiro, eu posso pagar. Essa é o que eles estão dizendo aí, e pagaram aí. Mas na hora que eles sentir que merece cadeia, porque é a minha vida, a sua vida, a vida da população serrana que está em jogo, e o meu bem maior é a minha vida. E se ele pega um contrato dizendo que vai sim fazer o tratamento, que vai sim melhorar as estações, as ETS aí, que é uma podridão, você passa em frente de carro, eu faço isso porque eu rodo o município todo, você precisa de ver que podridão. E aí, tecnicamente, está comprovado. E eles não estão nem aí, porque eles estão dizendo o seguinte, eu não sou obrigado a cumprir a lei, eu sou obrigado a cumprir o contrato. E eu sou obrigado a pagar? Nós somos obrigados a pagar por isso, pelo mau serviço? Eu costumo ir aos restaurantes, e se eu sou bem servido pelo garçom, eu faço questão de pagar o 10%. Por quê? Porque eu fui bem atendido. Agora, quando eu sou mal atendido, não. A mesma coisa aqui. Eu quero dizer o meu repúdio a essa prestadora de serviço, ao meu repúdio a tudo isso que vem acontecendo com a população serrana, e dizer que sou contra que os vereadores aqui, que essa comissão venha chegar a um parecer em que seja cortada essa taxa. Mesmo que, temporariamente, para que eles provem ao contrário, mas a taxa sendo cortada não é o suficiente. Vidas correm risco, tem vidas em jogo. A minha vida está em jogo, a vida da população serrana pelo um serviço mal prestado. O grande problema é esse. E aí está aqui a OAB, que pode dizer se a minha vida, pelo um serviço mal prestado, corre risco, se aquele que está atentando contra ela pode ser punido criminalmente. Não só com multa, porque multa, volto a dizer, 120 milhões, 2.400.000, e daqui a pouco esses 120 milhões vai multiplicar, e o serviço vai continuar sendo deficitário. Então, eu quero aqui que essa comissão também abre um parecer para isso aí, para que venha, assim, realmente ver se a multa não adiantar. E eu vou dizer, essa bandeira foi levantada, não sei agora não, vereador Anderson Muniz, foi levantada lá atrás, pelo vereador que aqui, com o ex-vereador com o qual eu trabalhei. E aí, politicamente, senhores, temos que abraçar essa causa com a ação popular mesmo, com a FAMES tomando partido, e todos aqui, não é sair daqui não, ouvindo tecnicamente o que nos foi dito aqui, e entrar no ouvido e sair no outro. Nós temos que fazer a diferença, mostrando mesmo a nossa indignação, mostrando mesmo, através das redes sociais, que estamos satisfeitos, é isso que eu falo como morador, e mostrando a insatisfação, porque não adianta só, viu? Não queremos aqui só que tire o desserviço, ou seja, esse desserviço que ela vem prestando à população serrana, com essa taxa aí, não é só isso não. É que, se não tomar a postura, que seja responsabilizada criminalmente, que lá não é a empresa, mas o dono.
Porque, assim, quando hoje, eu falo como sindicalista, quando um trabalhador cai ou comete um acidente que causa morte, o responsável pela obra, ele responde criminalmente pelaquela vida. E a mesma coisa nós, é a nossa vida que está em jogo. É a nossa vida que está em jogo. Então, nós temos, sim, que se indignar com o mau serviço, com o desserviço, e dizer o seguinte: não. Precisamos dizer não a essa taxa. Pagar por aquilo que eu não recebo, não sou bobo, não. Posso até ter nome, posso até parecer ser bobo, mas não sou, não. E quero parabenizar mais uma vez essa iniciativa que começou lá atrás. E eu espero, sim, ver fruto de resultado disso aqui, porque eu tenho certeza, se continuar assim, vereador, pode ter certeza que vai mudar. E eu falo isso com orgulho de ser cidadão serrano, de querer o melhor para a minha cidade e dizer o seguinte: multa para eles é muito pouco, cadeia, se for o caso. Muito obrigado. Pedir nesse momento para que seja exibida a reportagem e, em seguida, eu vou conceder a palavra ao vereador Wellington Alemão. A estação de tratamento de esgoto de Nova Carapina 1 atende aos bairros mais populosos da Serra. Em todo o município, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de litros de esgoto são coletados e tratados por mês. Mas é assim que parte da água é devolvida ao meio ambiente. Nós estamos aqui no exato ponto da saída do lançamento do esgoto tratado da estação de tratamento de Jacaraípe. Olha só, aqui ele é devolvido para o afluente do rio Jacaraípe. E se vocês observarem aqui na foz, na saída, a água ela tem uma coloração totalmente turva, enquanto nós temos um braço aqui do afluente do rio Jacaraípe, do córrego, uma água límpida, transparente, que permite a gente visualizar o fundo, só que depois que o esgoto tratado sai da estação de tratamento, a gente já não consegue visualizar o fundo. Em abril do ano passado, a Câmara de Vereadores da Serra instaurou uma comissão especial de investigação para apurar supostas irregularidades no tratamento do esgoto. Até agora, 9 estações tiveram amostras colhidas e 8 delas revelaram que a água devolvida ao meio ambiente não tem o tratamento adequado. Nós temos uma reclamação muito grande da população por inúmeros extravasamentos de esgoto na cidade. Então, a origem da CPI se dá através da reclamação da população na Câmara da Serra. O que a gente tem observado a partir dos testes que foram feitos laboratoriais é que os níveis de eficiência de tratamento têm sido baixíssimos com aquilo que se pede à legislação federal, estadual e fere também a nossa legislação municipal. A gente observa que já fere um direito do consumidor, porque ele paga por um serviço e o serviço não é prestado a contento. Este é o ponto final do tratamento de esgoto dessa estação. Não é preciso ser especialista para chegar à conclusão de que a água não está nada limpa. E o cheiro também é horrível. Quando chegamos aqui, funcionários da empresa que presta serviços à Cesan colocaram essa espécie de contenção para que não ultrapassássemos. E também aquele balde com uma substância química que maquia a espuma. Daqui, toda essa água é despejada ao meio ambiente com mais do que o dobro do máximo de poluição permitida. O tratamento de esgoto ele é aplicável para a remoção de contaminantes e substâncias que, quando do lançamento desse esgoto em um rio, possam estar causando a poluição. Nesse caso, quando esse tratamento não é adequado e não atende os padrões da legislação brasileira, ele pode estar causando alguns impactos, como a mortandade de peixes, o impacto visual na mudança de coloração daquele rio, além do impacto de odor, o cheiro desagradável que a gente pode observar em diversos esgotos a céu aberto, que anteriormente eram rios que receberam esgoto sem um tratamento adequado, e também a proliferação de alguns organismos, como algas, dentre outros. O município tem 21 estações que atendem a 72... É isso, gente. Tem mais algum vídeo?
Não, né? Então, conceda a palavra ao vereador Wellington Alemão. Queria parabenizar ao vereador Anderson Muniz, Elcimara, Fred e toda a Casa de Leis aqui que abraçou, porque eu falo que a cobrança de esgoto no município da Serra, e eu acho que vou falar pelo município, né, que a gente representa o município aqui, é um roubo, um assalto à mão armada, Anderson Muniz. E, infelizmente, nós pagamos por uma coisa que não é tratada, E o mais engraçado é que, quando a gente vai na comunidade, anda nas comunidades, onde a CESAM entra, ela destrói as avenidas, as ruas, e vão nas comunidades, falam que vão resolver e não resolvem nada. Inclusive, tem mais de 25 dias que eles caminharam na comunidade de Vista da Serra comigo, Fred, e falando que iam voltar para acertar o que eles fizeram, né? Que eu falo que é um desserviço, que onde eles entram remendando o asfalto, não é a mesma coisa mais. Às vezes dá diferença de 3 centímetros, afundando 4 centímetros. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, Anderson. Eu falo que temos que entrar na justiça para acabar com a cobrança da taxa de esgoto do município da Serra, logo e já, porque quem perde com isso é a população serrana e está pagando por uma coisa que não é tratada. E a gente acompanha onde temos aqui, próximo aqui, o córrego Dr. Robson, onde antigamente a gente podia tomar banho nesse córrego. Hoje é uma vergonha, porque é esgoto puro nesse córrego. Então, nós estamos pagando por uma coisa que não é tratada e temos que reverter isso aí. Estamos no caminho certo. Parabenizar vocês que estão conduzindo isso com excelência e está no caminho certo. Parabéns. Presidente Rodrigo Caldeira. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria, principalmente, de parabenizar. Vou fazer uma fala aqui de parabenizar essa comissão. Parabenizar o Anderson Muniz, vereador Anderson Muniz, está presidindo, vereador Fred, que é o relator, e vereador Elcimara, que também Caimere, né, que tem acompanhado todas as oitivas aí em loco, a nossa procuradoria, e cumprimentar aqui o deputado Gandini, que vem fazendo um brilhante trabalho também no Estado do Espírito Santo. Mas, em especial, vereador Anderson, eu quero parabenizar, que não é fácil fazer uma investigação dessa, não é fácil você estar nos locais onde vai recolher a amostra d'água, porque eles dificultam muito, maqueiam o local, não deixa chegar próximo, porque eu fui em 2, na época, com o ex-vereador aqui, Aécio, que falou antes, e, assim, foi uma dificuldade absurda chegar até o local. Não abrem. Então, assim, eu só quero parabenizar, porque eu tenho certeza que depois dessa CPI, aqui, quando chegar o resultado final, que eu acredito muito que está bem próximo, eu não sei judicialmente o que vai acontecer, mas vai mexer, vai estremecer muitas pessoas, e eu acredito muito que vai mexer com o governo do Estado aí, a Assembleia também vai ter que se movimentar, porque quando coloca-se uma taxa de 80% para fazer um tratamento de esgoto, trazer a nossa água tratada e não se trata e cobra, eu acredito muito que não é só parar de cobrar essa taxa de esgoto, tem que devolver, porque eles não trataram. Eles acabaram com nossos mananciais. Hoje, todos os nossos rios estão, nossos córregos, estão todos contaminados. Nós tínhamos ali em Jacaraípe, no Juara, nós tínhamos ali as tilápias, pegava na hora, matou tudo. Matou, hoje nós não temos, tem que buscar fora. Então, assim, está acabando com a nossa cidade. Além do que o vereador Wellington falou, acabando com a nossa cidade, quando vem fazer com asfalto ruim, acabando com
os nossos córregos, nossos rios e as praias também, né? Então, assim, eu quero parabenizar e dizer que tem que chegar ao fim logo, tenho certeza que está próximo, e sim, tomar todas as medidas cabíveis aí, e não só pedir para parar a cobrança da taxa de imediato, e sim a devolução de todo o recurso, porque nada, nem um centavo foi tratado e nem um copo d'água foi tratado na nossa cidade. Obrigado. Mais algum vereador que deseja fazer um pronunciamento? Vereador Rodrigo Caçulo. Obrigado, Anderson. Quero parabenizar Vossa Excelência. Para parabenizar a nossa vereadora Elcimara, meu amigo. Dizer também, Wellington, que tive o privilégio de ouvir a sua fala, dizendo o córrego Dr. Hobbes. Na verdade, eu tive prazer, na minha infância, de aquilo ali ser um córrego. Hoje é o esgoto Dr. Hobbes. Vocês falam tanto nessa tribuna do córrego Dr. Hobbes, mas não é mais não, é o esgoto Dr. Hobbes, o valão Dr. Hobbes. Com muita pena de a gente ver a situação que nós vivemos. E eu sou comerciante na Serra e vejo, Anderson, a cobrança dos comerciantes, por eu ser parlamentar, ser vereador dessa casa, e dizer a vocês, a nós que estamos aqui, o nosso presidente aqui ao meu lado, que nós vamos lutar até o final para isso ter jeito, Rodrigo. As praias nossas, nós fomos em Manguinhos, sábado passado, faz uma semana amanhã, e vi a cor, naquelas últimas ali, que você entra para Manguinhos, lá no final, onde tem aquele quiosque, vem a água, acho que do Juara mesmo, com uma cor lá que fiquei de dar tristeza. A população tem sofrido muito, e acredito que nós, nesses quase 3 anos que faltam, vamos brigar até o final, e vamos dar um retorno à população da Serra. Muito obrigado. Parabéns para todos. Mais alguém deseja se manifestar, se posicionar? Vereadora Elcimara. Já concluindo, né, aqui a minha fala, e assim, a gente observa que o desejo da população, ele é muito grande com relação à suspensão dessa taxa que pagamos, que é um valor muito alto, a gente sabe disso. 80% pessoa física, 100% pessoa jurídica. Então, a gente vê isso o tempo todo na rua, a gente observa esse desejo. Bom, a gente está caminhando para se concluir um relatório onde a gente já está apontando inúmeras irregularidades, né, doutor Davi? Inúmeras irregularidades. A gente precisa perseguir um caminho que garanta isso, garanta essa briga de forma legítima pela suspensão dessa taxa por algum período, até que se compense os anos que pagamos e não tivemos aí, deputado Gandini, o resultado efetivo, que é o tratamento do esgoto, considerando aí o que a gente já comprovou, que a falta de tratamento, nós estamos devolvendo para os nossos mares, para os nossos rios, esse esgoto não tratado. E aí a gente está falando de saúde pública, porque a gente se alimenta do peixe, a gente toma banho na praia, não há... Então, a gente está falando de saúde pública também. Então, a gente está falando aí de grandes causas aí de doença, né, doutor Davi? A gente pode assim colocar, que a gente está falando de saúde pública, sem falar ainda que uma cidade como a Serra, de 23 quilômetros de área litorânea, tem aí a questão da comunidade pesqueira, de pessoas que sobrevivem da pesca e que estão sendo diretamente prejudicados seu trabalho por conta da poluição. Então, a gente está claro isso aí, que são várias questões que se ferem. Mas a gente precisa perseguir um caminho para que a gente, de fato, brigue de forma legítima, legal, para que essa resposta chegue para a gente, que é a suspensão da taxa. Bom, um caminho que a gente está visualizando aí junto com a nossa Procuradoria é a ação popular. E aí o procurador, ele nos auxiliou aqui, ele até trouxe para mim aqui, que é o inciso 73 do artigo 5º da Constituição Federal, não é isso, doutor? Inciso 73, artigo 5º, que fala que qualquer cidadão é parte legítima para a população popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. Aí a gente está entendendo de patrimônio público, a gente já vê aqui a questão do direito ambiental, que é um patrimônio público e que está se tendo um crime. Então, a gente está caminhando por aí.
Então, a gente, assim que concluiu o relatório, e a gente está, graças a Deus, terminando esse trabalho assim, de forma muito competente, a gente está estudando essa possibilidade. Então, nós vamos fazer isso, né, doutor? Nós vamos estudar essa possibilidade e vamos convocar, aí sim, viu, Jean? A FAMES, a sociedade civil organizada, nós vamos convocar a população para que a gente faça uma ação popular. E uma ação popular, Aécio, solicitando isso. Porque, assim, não está no poder da Câmara. Quem dera, né, Rodrigo, que estivesse no poder da Câmara suspender essa taxa. Não está. Então, a gente também tem que ser transparente nas nossas ações. Mas está no poder da Câmara a provocação, a briga. E isso nós vamos fazer, ok? Não está... Eu não posso, hoje, o vereador Anderson, a vereadora Elcimara, nem o presidente Rodrigo, pode dar uma ordem assim, acaba, não pode. Mas está no poder da Câmara a briga. E essa briga nós vamos fazer. Está no nosso poder a provocação. Essa provocação nós vamos fazer. Então, isso nós vamos fazer. Nós vamos lutar e lutar muito para que isso se resolva e que a população tenha uma resposta com relação a essa taxa, a esse serviço. E não só isso, gente. A gente também não quer continuar que as nossas praias, os nossos rios e lagos continuem sendo contaminados, porque nós estamos falando de saúde. Estamos falando de saúde, e não saúde para nós, para os nossos filhos e para as futuras gerações. Então, a gente tem que ter responsabilidade nisso. Então, é isso, concluindo a minha fala, dizendo que nós vamos, sim, lutar juntos, porque é juntos, não é só aqui, é aqui com aí, para que a gente entre com essa ação popular com relação a essa taxa. Doutor? Só um ponto que eu acho bastante importante quanto à ação popular, no seguinte sentido, a Constituição diz que qualquer cidadão ele é parte legítima. Então, tem que entender cidadão quem esteja com sua capacidade, né, quem está com sua capacidade política ativa, ok? Pode votar, pode ser votado. E, assim, esse estudo, essa ação seria dos vereadores como pessoa física, tá? Eles estão com a capacidade política deles em dia. E aí, se você é interessado, eu entendo que existe a existência de bastante provas, até na oitiva do próprio secretário, porque o secretário ele diz o seguinte: o negócio não funciona. Então, qualquer cidadão que calma aí, o secretário que está administrando o negócio está dizendo que o negócio não funciona, qualquer cidadão que teve acesso a essa CPI já poderia ter protocolizado uma ação, entendeu? Pedindo a suspensão. Só que eu entendo também a questão da força dos representantes da CPI, depois do relatório, com os dados técnicos, juntamente com o cidadão que tiver interesse. O cidadão que tiver interesse, esteja com sua capacidade aí política em dia, para tentar mover essa ação. Mas, assim, é o que eu estou dizendo, é um estudo que está sendo feito, tá bom? É um estudo que está sendo feito. Provavelmente, até o final, a CPI já vai ter algo mais concreto. Eu espero que talvez nem precise, talvez a empresa se adeque, acho pouco provável, talvez a empresa se adeque a tempo. Presidente. Fique à vontade, vereador. Eu acho que é interessante essa questão que a Procuradoria levanta, que nós não tivemos êxito na Justiça, no Ministério Público do Consumidor, que é o responsável para entrar com uma ação contra a questão do valor, porque nós tivemos êxito no Tribunal de Contas, no Ministério Público, né, do Meio Ambiente, mas aonde que era para atacar o bolso da CESAM, nós não tivemos êxito. Por isso que nós temos que ter aqui a OAB, é muito interessante estar junto, porque nós não conseguimos quebrar essa espinha aí, para entrar com uma ação contra o contrato, que está irregular, e contra, né, a CESAM e a Serra Ambiental, para desfazer essa questão dos 80%. Vereador só um Fred. Presidente, só um minutinho. Vereador Aécio, inclusive nós temos uma reunião com a Defensoria Pública, tá? Encaminhando já as questões preliminares, pedindo à Defensoria Pública um movimento em relação ao Ministério Público do Consumidor. A Carmen participou comigo desta reunião, nós provocamos a Defensoria Pública, mas a gente observa mesmo a situação aí. Assim, eu não quero aqui pensar em omissão de governador, não quero pensar nisso, mas nós vamos aqui trabalhar e lutar por isso, porque a população não pode continuar sendo penalizada, né? A gente está aqui para defender a população e vamos fazer isso. Vereador Marlon Fred. Obrigado, presidente. Nas minhas considerações finais, agradecer, né, os nossos vereadores que chegaram depois aí, o Hélio Taremão, a Rafaela Moraes,
professor Rudinei, o presidente Rodrigo Caldeira, o nosso vereador no 20º mandato, Sérgio Peixoto, agradecer o Rodrigo Caçulo, o jornal A Tribuna também, que se encontra presente aqui, obrigado, a nossa Procuradoria da Câmara, a nossa Caimere, sempre erra o seu nome, Caimere, e dizer a vocês, muito obrigado a vocês, né, mais uma vez, por estar aqui junto com a gente, que, como a gente diz, ninguém faz nada sozinho. Esse trabalho nosso é muito importante e ter a confiança de vocês, moradores, nos dá ainda mais força para continuar lutando. O nosso relatório já está no final. Como vocês puderam ver, tem muitas irregularidades e se esse país, né, fosse um país sério, os responsáveis por essa empresa já estariam na cadeia, né? Então, vocês que acompanharam hoje viram o tanto de irregularidade que tem nesse contrato e na prestação de serviço. Serviço não, esse desserviço que a Cesan Serra Ambiental faz na nossa cidade. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Fred. Quero aqui também externar, finalizando, agradecendo a presença de todos que estiveram presentes, o AB, FAMES, deputado Fabrício Gandini. Só pedir, assim, se for possível encaminhar os resultados, principalmente os resultados, para a gente fazer confrontar a empresa e dar uma sugestão aí, Caldeira. O titular do contrato é o município, e a gente, possivelmente, eu não sei aqui quando foi, eu lembro que em Vitória foi, acho que em 2000, foi recentemente, tem pouco tempo que foi assinado o contrato. Quando assina o contrato, acho que foi 2014 aqui, também tem a concessão ao órgão regulador. Você não faz só o contrato com a empresa Cesan, foi feito o contrato com a empresa Cesan, mas foi feito também uma concessão para o órgão regulador ser a ARSP, que é a empresa do Estado. Eu acho que os municípios tinham que começar a cuidar dessa regulação. Ao invés de ser o Estado cuidar, a ARSP, o município criar o seu órgão regulador para fazer essa fiscalização independente. Então, essa é uma sugestão que eu estou dando aos municípios de assumir esse papel de ser o órgão regulador do serviço de água e esgoto do município. Porque, já que o município é o titular, por que a gente concede a uma empresa estadual, né, um órgão estadual? Na realidade, a ASP nem pode ser considerada estadual, mas ela assumiu isso. Tem SAAI, que usa a ASP pela questão técnica, tem a Cesan. Mas, se o município assumir esse papel, essas averiguações que vocês fizeram aqui podem ser constantes pela... Então, assim, é uma sugestão que eu acredito que vai mudar essa relação com a empresa. E vocês ainda têm... Porque você vê, um resultado desse deu uma multa de 2,5 milhões. Imagina isso sequencialmente, sendo feito toda semana um resultado desse. Isso não tem justiça que segure. Eu lembro que, em Vitória, a gente tinha um problema sério com as análises que eram feitas em relação ao pó preto. Até que a Secretaria de Meio Ambiente fez uma análise do que estava lá dentro do pó e descobriu que tinha o metal. A partir desse momento, as multas passaram da primeira instância para a segunda, porque eles seguravam tudo. Mas a análise tem que ser do município. Então, assim, essa é uma sugestão que pode mudar essa relação com a empresa, porque hoje está com a ASP fala que está dentro, acabou. Eles não fazem análise, é importante, até na última reunião ele falou, nós vamos avançar para fazer análise. Poxa, mas por que o município não faz? Eu sei que é um custo a mais, mas eu perguntei até aqui o valor, R$1.000. Pô, R$1.000 para segurança nossa, semanalmente, não é algo absurdo. Ok, R$1.000 e poucos, não sei se é isso mesmo. Então, assim, uma sugestão, vereador Anderson, como forma de colaboração, e gostaria realmente de ter acesso aos resultados. Obrigado. Que agradeço o deputado Gandini pela contribuição, pela colaboração. E eu queria também terminar fazendo um pronunciamento aqui, fazendo uma fala, que ninguém nessa cidade da Serra, ouse dizer que a Câmara Municipal da Serra prevaricou. Que ninguém nessa cidade ouse dizer que essa CPI virou pizza. Que ninguém nessa cidade ouse dizer que essa Câmara Municipal virou as costas para o meio ambiente dessa cidade. Que ninguém ouse dizer que essa Câmara não brigou para que a população
não continue sofrendo essa injustiça de pagar por um serviço que nós vimos aqui não está sendo prestado com qualidade. Mas aqui também eu quero externar a minha tristeza. A minha tristeza. Foi ampla a divulgação em relação às lideranças do município, para se fazer aqui presente. E aí sinto-me no direito de falar também. Já é a segunda vez que a presidência da FAMES envia um representante, mas não comparece a esta Câmara Municipal. Mas é triste em dizer que quando olhamos nas fotos e nas publicações do Instagram da Ambiental Serra, inúmeras lideranças comunitárias, e falo isso com muita propriedade, porque fui liderança comunitária, tenho orgulho de pertencer ao movimento popular dessa cidade, figuram nas imagens das redes sociais desta empresa que está poluindo a cidade. Que não recaia sobre essa Câmara Municipal o peso e o ônus de não ter lutado. Que não recaia sobre essa Câmara Municipal o peso de não ter feito a sua parte. Porque envergonha sabermos que temos representatividade, inclusive na Assembleia Legislativa, que compõe a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, e nada faz para mudar essa realidade. Pelo contrário, homenageia presidente de empresa. Isso é vergonhoso. Isso é uma vergonha. É vergonhoso ver os cafés que são promovidos pela empresa, lotada pelas lideranças, enquanto nossos rios, córregos, praias estão morrendo, contaminados. Os peixes estão morrendo. As lagoas estão em estado final de tanta poluição, mas não queremos aqui ser levianos de culpar apenas a empresa. Sabemos da parcela que não vem da empresa, mas quem deveria dar exemplo não está dando esse exemplo. Aqui, mais uma vez, nós conclamamos a Federação das Associações de Moradores da Serra, sim, o seu colegiado, porque esse tema é de alta relevância para a cidade da Serra. Nós temos provas para se fazerem presentes nesse movimento, sim, em prol da população. Porque se somos lideranças nessa cidade, somos para lutar pelo bem da cidade. Não estamos falando aqui de gestão A ou de gestão B. Estamos aqui em prol da cidade da Serra, do serrano, que por muitas das vezes abrimos a boca para dizer que nós defendemos, mas se defendemos e nós não estamos naquele momento em que somos chamados a fazer isso. É vergonhoso o que está acontecendo na nossa cidade. São milhões que o noticiário do jornal vem falando que vem sendo investido e o retorno para a população não está a contento. Eu queria gerar essa reflexão. A Lagoa Jacunem, ninguém toma mais banho naquela lagoa. O vereador Rodrigo falou isso. O Festival da Tilápia, se extraía tilápia de lá. Hoje, tem que buscar a tilápia de fora para, se quiser fazer festival nessa cidade. De Linhares se pega a tilápia. Em Praia de Carapebus, na Lagoa de Carapebus, há 8, 10 anos atrás, se tomava banho naquela lagoa. Passado quase 7 anos de PPP, não podemos colocar o pé na água, sem medo de sermos contaminados. E o mesmo acontece com o córrego Guaxindiba, o mesmo acontece com a Lagoa do Juara e tantas outras lagoas no nosso município. Até quando? Até quando isso vai acontecer? Debaixo dos nossos olhos. Que medidas que nós vamos fazer? Se fosse um pobre trabalhador que poluísse, ele seria preso. Se fosse um cidadão comum que lançasse uma substância, ele seria multado, proibido, ter seu registro cassado e tantas outras coisas. Mas como é uma grande empresa, como são uma empresa ligada a governo,
É processo, 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 processo e processo. E nada acontece. E nada acontece. Isso não é justo com a população. Não foi para isso que fomos eleitos. Não foi para isso que fomos eleitos. E está na hora da população começar a cobrar, inclusive, as nossas autoridades. O deputado Gandini falou aqui que o município é titular da concessão. E essa Câmara está fazendo a sua parte ao cobrar a concessão. Mas a Assembleia Legislativa é competência da Assembleia Legislativa cobrar a responsabilidade do IEMA, que faz o monitoramento disso aqui. E muitas ETs estão com licenças para serem analisadas pelo IEMA. Vencidas, algumas sem licença. Há um decreto do próprio governador do Estado, deputado Gandini, onde prorroga para que essas ETs funcionem. Isso é competência da Assembleia, dos nossos deputados que estão lá, do deputado que está lá, que é membro da Comissão de Meio Ambiente. Eu vou deixar para vocês fazerem essa pesquisa e essa reflexão. Com todo respeito, não ao deputado Gandini, que está aqui presente, também membro da comissão, mas que tem autuado. Mas eu estou falando de deputado serrano, que tem origens na Serra, que deveria defender a Serra, mas não está fazendo. Não está fazendo. Pelo contrário, está homenageando dono de empresa, diretor de empresa. E eu falei que, no momento certo, eu vou expor aqui nessa casa. Porque eu acho isso lamentável. Eu acho isso cúmulo. Eu ando na rua, as pessoas pegam a taxa antes, a conta de água lá em casa veio R$200, eu estou pagando R$400. É um absurdo com a população, gente. A população está sofrendo gás nas alturas, é energia nas alturas, é aluguel, é tanta coisa que o pobre trabalhador hoje sofre. Será que ninguém tem pena, não? Será que ninguém tem pena? Será que ninguém vê isso, não? Até quando nós vamos continuar com essa situação? Isso é lamentável, é vergonhoso. Então eu espero que o governador, que agora vai andar as ruas para pedir voto para a população, ele vai andar nas ruas agora, e vai inclusive andar nas ruas da Serra. Que ele pelo menos tome uma posição em relação à Cesan. Outro dia eu vi lá o diretor da Cesan sugerindo a população comprar cisterna. Opa! Que vergonha! A população não tem dinheiro nem para comer, ô diretor. Quanto mais comprar cisterna. Então, fica aqui a nossa reflexão. É uma reflexão muito que gera mesmo no nosso coração o sentimento de olharmos principalmente para a população mais carente dessa cidade. Se vocês não sabem, tem gente na cidade da Serra que vive com uma renda menor do que R$50. Menor. Quantos, vereadores Silmara? 120 mil pessoas que vivem de R$0 a R$89. Isso é uma judiação. É uma judiação o que está acontecendo com essa população. E podem ter certeza que, se a justiça não vier dos homens, a de Deus não falha. Muito obrigado, e eu encerro os presentes trabalhos.